Por aqui o assunto segue sendo soja, mas agora soja, milho e trigo. Isso porque um movimento especulativo no cenário internacional, especificamente nos Estados Unidos, tem tomado conta dos operadores de mercado. Isso porque há várias incertezas e também instabilidades para o mês de julho em relação ao fator climático. E aos investidores, quem opera principalmente na Bolsa de Chicago, que sentiu com maior intensidade nos últimos pregões essa situação, tem feito com que alguns fundos tenham investimentos maiores e isso faz com que essas commodities, essas culturas, elas consigam ganhar patamares de preços melhor. O mês de julho, em relação aos Estados Unidos, ele é fundamental. Isso porque é o momento na qual, principalmente para soja e milho, você tem o desenvolvimento mais forte da planta, é onde ela vai ter o seu principal fator de formação. E se o mês de julho for prejudicado de alguma forma em relação ao fator climático, isso pode trazer algum impacto na produtividade final da lavoura e produtividade afetada acaba afetando também o resultado final de produção. As expectativas, pelo menos de muitas pessoas que trabalham com meteorologia, principalmente com o mercado de Chicago, e aquilo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem atuado e principalmente divulgado em seus relatórios, tem apresentado uma situação para julho com uma questão mais quente e seca. Sendo mais quente e seca no estágio mais importante de evolução, pode sim afetar os negócios com soja e também com milho e também com trigo. Nesse momento, nós temos esse resultado. Nos Estados Unidos, nesse 4 de julho é feriado, dia da independência, mas tivemos aí um 3 de julho, com o mercado fechando antes, o mercado fechou um pouco mais cedo nos Estados Unidos, mas com negócios bem elevados. Tivemos fortes altas durante o dia, essas fortes altas se confirmaram, acabaram fechando com essas altas bem mais elevadas com soja e trigo. O milho fechou em alta, mas a alta foi diminuindo durante o dia, mas soja e trigo tiveram fortes elevações por conta dessas preocupações com o clima. Vamos ver soja aqui. Nós trazemos aqui o fechamento do dia 3 de julho, é o nosso destaque, é o mercado da soja em Chicago para a posição de novembro de 2017. Nós destacamos a posição de novembro de 2017 por dois motivos. Primeiramente, é essa posição aqui que está precificada a safra americana, essa safra que eu acabei de comentar. Além disso, ela já é aquela que tem maior liquidez. São 192.400 contratos que foram negociados nesta última segunda-feira. Olha só, fechamento de negócios foi em $9,80 mais 6. Foi uma alta de 2,69% por bushel nessa posição. Mais do que isso, e até confirmando aquilo que a Agricultura BR vinha apontando já há uns 40 dias, que o valor poderia chegar próximo a $10 por bushel em relação à soja nos contratos de mais curto prazo. Evidentemente, não foi só o contrato de novembro, o contrato de setembro e julho também tiveram altas importantes no dia de ontem. O destaque é por conta realmente desse argumento, por ser o de maior liquidez, mas o valor mais alto chegou a $9,91 mais 4. Esse valor aqui de negociação com soja em Chicago, ele não apenas fortaleceu o valor internacional, como esse fortalecimento, ainda mais com o Brasil, que teve um dólar estabilizado ali em 3,30 nessa última segunda-feira, isso conseguiu garantir preços melhores para a soja negociada nos portos do Brasil. Eu continuo falando a respeito dessa movimentação que é causada pelo fator clima, mas agora destacando o trigo, porque o trigo também teve altas muito importantes no dia de ontem, altas que superaram a marca de 5%. A argumentação é a mesma por conta dos fatores que podem atingir os Estados Unidos nesse mês de julho. Então, tem bastante especulação sobre essa questão climática nos Estados Unidos. Destaque na Bolsa de Chicago em 3 de julho é a posição de setembro. O critério utilizado pela produção da Agricultura BR foi o mesmo. Essa é a posição de maior liquidez para o trigo nos Estados Unidos. Tem mais de 147 mil contratos negociados nesta última segunda-feira. Fechou a $5,55 o bushel, alta de 5,39%. O valor mais alto do dia foi de $5,56, portanto, acabou fechando bem próximo à máxima de negociação do dia para essa posição do trigo.